Imagine um preso suando no trabalho, reduzindo a sua pena, ganhando salário e encontrando Deus atrás das grades. Mas será que isso é direito ou misericórdia divina? Fique ligado, hoje nós revelaremos a verdade bíblica e legal sobre capelania prisional dentro desse contexto. Quero dar aqui boa noite à família Fato, à família dos capelães da Cafeb. Bem-vindos à nossa live. A nossa aula de hoje será sobre capelania prisional e nós vamos entender que capelania é um chamado divino para levar esperança às celas, às pessoas que estão ali sedentas de Deus. Hoje nós vamos debater 3 perguntas cruciais, importantes nesse contexto. Os presos devem trabalhar? Eles têm direito à redução de pena por isso? Podem receber salário? E como a assistência religiosa pode transformar a vida dessas pessoas? Nós vamos ter como fundo de base a Bíblia Sagrada, a Lei de Execução Penal e casos reais que nós vamos estar citando aqui. E desde já eu quero pedir a sua ajuda nos comentários para vocês também trazerem casos aqui interessantes. Hoje nós vamos ter conteúdos e revelações que podem mudar a sua visão sobre capelania prisional, sobre assistência religiosa aos presos. E é por isso que eu quero desde já pedir a você para você deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar e comentar e principalmente dizer se você é a favor ou não dos presos trabalharem, deles cumprirem pena, podendo trabalhar, reduzir a pena, receber o salário por isso, enfim, nós vamos debater e nós vamos tratar desse assunto que é muito importante na sociedade brasileira, porque no Brasil nós temos mais de 800 mil presos, pessoas que estão cumprindo pena ou estão aguardando o processo se concluir para cumprir pena. Gente, capelania prisional, seu chamado começa aqui, no curso de capelania da FATO, onde certamente você vai crescer espiritualmente, vai conhecer mais sobre capelania e realmente vai ser um grande diferencial, porque capelania de verdade é na FATO. Capelania prisional, e a grande pergunta de hoje que a gente vai trabalhar aqui é: os presos devem trabalhar? Na sua opinião? Deve haver redução de pena? Os presos devem receber salário? Sim ou não? E o preso? Ele tem direito a exercer, a manifestar a sua fé, a sua religiosidade? Como é que seria isso? Então, eu repito aí, não esquece de dar o like no vídeo para a gente poder, para que o YouTube entenda que você está gostando do vídeo e mostre esse vídeo para outras pessoas. Vamos lá. No que diz respeito à lei, Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, essa lei fala de trabalho, mas coloca o trabalho como sendo voluntário. Então, aí, a lei prevê, o estatuto prevê a possibilidade do preso trabalhar, mas essa decisão de trabalhar, ela é voluntária. E, logicamente, que o legislador ele trouxe um incentivo para que o preso trabalhasse, no sentido de que, de cada dia que o preso trabalhar, né, ou melhor, um dia, ele vai reduzir a pena dele em um dia a cada 3 dias de atividade laboral. Então, o preso, de acordo com essa lei, artigo 28 da Lei de Execução Penal, você trabalha 3 dias, reduz um dia da sua pena. Algo muito importante, ajuda o preso no seu regresso para a sociedade aqui fora. Também, essa lei prevê
possibilidade do preso receber salário. E aí seria um salário mínimo de 3/4, seria o mínimo que ele pode receber dentro da condição legal, e a gente vai ver isso no dia de hoje. Vamos ver o que diz o artigo 28 da Lei de Execução Penal. Então, acompanhe na tela com a gente, você vai entender melhor o que eu estou falando. Artigo 28 da Lei de Execução Penal, também chamado de LEP, diz assim: o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Finalidade educativa e finalidade produtiva. É o primeiro ponto que a gente está trazendo aqui para você. O parágrafo primeiro diz assim: aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança no trabalho e à higiene no trabalho. Então, fala de segurança no trabalho e fala de insalubridade, né, higiene no trabalho. O segundo parágrafo vai tratar e vai dizer que o trabalho do preso não está sujeito ao regime da CLT. O trabalho do preso, ele não vai ter ali questão previdenciária, ele não vai ter ali questão de fundo de garantia, logicamente o preso não tem o problema de ser demitido ou não, ele não vai ser enquadrado, essa atividade laboral do preso, ela não vai ser enquadrada na CLT. Então, é importante a gente saber disso, porque a gente vai dizer assim: o preso, se ele trabalhar, ele vai ter direito ao fundo de garantia, ele vai ter direito à previdência social, ele não cai no contexto da lei trabalhista, da CLT, direito a 13º, direito a férias remunerada, 1/3 de férias, nada disso aqui não se enquadra aqui, e o parágrafo 2º do artigo 28 vai ensejar e vai esclarecer isso para a gente. Agora, vamos olhar, dentro de um contexto bíblico, a questão da atividade laboral do preso ou do indivíduo. A Bíblia diz que do suor do seu rosto comerás o teu pão. Então, é importante a gente lembrar do texto bíblico lá de Gênesis 3,19, aonde Deus falou para o homem: do suor do seu rosto comerás. Então, o homem, ele deve comer, ele deve viver a partir do resultado do seu trabalho, do trabalho individual da pessoa. Então, já o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, ele vai dizer algo importante: quem não trabalha também não coma. Olha aí, interessante, né? Então, essa multidão de pessoas que tem no Brasil que ganham sem receber, sem exercer atividade laboral, de acordo com a Bíblia, tá tudo errado. Esse negócio de ficar dando dinheiro, esse negócio de estar pagando para essas pessoas sem elas trabalharem, não tem a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Paulo foi bem claro, foi bem incisivo, dizendo o seguinte: quem não trabalha não deve comer. Fica claro para você aí. Depois, nós precisamos entender que a prisão, ela é uma oportunidade para que a pessoa que cometeu crime, que agrediu a sociedade com as suas ações, com as suas atitudes, ela tenha a oportunidade de restaurar a sua vida, reconstruir seus propósitos de vida, e é através do trabalho que ela vai se reeducar, que ela vai se tornar produtiva, que ela vai realmente se encontrar com um propósito de vida e vai, aos poucos, se adequando à realidade que ela espera viver depois que sair ali da prisão. Lá no livro de Efésios, vocês também vão poder encontrar sobre o trabalho, um trabalho digno, que também o preso ele deve ser disponibilizado para ele. Nós precisamos entender que tem muita gente que é a favor do preso trabalhar, mas tem outras pessoas que, professor, eu sou contra o preso trabalhar. Quem debate, quem
é a favor do preso trabalhar, traz o entendimento da questão da redução da pena, aonde, através do trabalho do preso, se tem o quê? A redução da sua pena. Como eu falei anteriormente, o indivíduo trabalha 3 dias, reduz 1 dia da sua pena. É muito importante, porque isso é um grande incentivo para o preso trabalhar, se reeducar, se mostrar prestativo, se mostrar produtivo e ter uma atividade que ele possa ocupar o seu tempo, possa ocupar a sua mente de maneira digna e, a partir daí, aquele tempo que ele passa lá é um tempo produtivo e um tempo que ele não, entre aspas, ele não jogou fora, ele pôde produzir algo para ele e, quem sabe, para a sociedade. Então, importante dizer isso. A lei prevê salário, uma forma de ensejar a dignidade humana e também o sustento familiar. Um salário que o preso possa receber ali, possa ser destinado para custear parte das suas despesas dentro do presídio e também ser enviado à sua família, aos seus filhos, que em muitos casos a família fica desguarnecida, precisando realmente de um apoio e de um amparo. Quem defende a questão do trabalho também olha para o trabalho do preso como uma possibilidade de reabilitação e também a questão de preparar o preso, dando a ele habilidades laborais, uma nova profissão, uma nova atividade laboral, para que quando ele saia da prisão, ele tenha habilidades, ele tenha uma profissão, ele saiba executar uma atividade laborativa, para que ele consiga se inserir na sociedade aqui fora, tendo já uma profissão, uma atividade laboral, para que ele consiga ter o seu sustento e ajudar a sua família quando ele sair lá. É o processo que vai ajudar o preso na sua reinserção na sociedade e na sua reinserção no mercado de trabalho. Imagina um indivíduo ficar lá 10 anos, não aprende uma profissão, não exerce nenhuma atividade laboral. Quando ele chega aqui fora, ele vai ficar totalmente fora de contexto e, na maioria das vezes, o crime organizado absorve esse indivíduo que sai da prisão porque ele não tem, muitas das vezes, escapatória para poder ganhar o seu pão de cada dia de forma digna. Então, muitos acabam sendo cooptados pelo crime organizado para continuar, para ali voltar à atividade criminosa, muitas das vezes, porque as suas opções são muito poucas. Então, a sociedade precisa, o poder público precisa trabalhar nessa direção de profissionalizar os presos, dar a eles uma formação, uma profissão e criar mecanismos para que o preso seja inserido no mercado de trabalho tão logo ele saia da prisão, do cumprimento da pena. Então, existe no Brasil alguns programas, como o programa chamado Começar de Novo, ok? E, logicamente, a gente não vê uma grande divulgação desses programas sociais de reinserção dos presos, mas isso precisa ser trabalhado, porque a população de presos e pessoas que estão aguardando julgamento é muito grande no Brasil. Eu falei de presos aí, 800 mil pessoas, mas se a gente for ver quem está aguardando para cumprir pena, quem está em regime aí semiaberto, regime aberto, cumprindo pena domiciliar, esse número pode chegar a mais ou menos 1 milhão de pessoas, 1 milhão de brasileiros que estão ali com a ficha criminal e estão vivenciando essa questão de uma vida como presos, né? Por assim dizer. Então, vamos prestar atenção nisso, que é muito importante. Agora, você vai dizer assim, professor, e os críticos dessa situação? O que os críticos falam? Nós vamos ver agora, porque tem as pessoas que são pró
que são a favor que o preso trabalhe, mas sempre aquela galera de esquerda, você já sabe, os esquerdistas, se tem algum esquerdista aqui, você vai, né, perdoar, mas eu tenho que falar, a galera de esquerda, ela é contra o preso trabalhar e acha que o preso vai ser explorado, que o preso vai ferir a dignidade do preso, que a decisão do preso trabalhar tem que ser dele. Ora, a lei brasileira ela já prevê a questão do preso trabalhar de forma voluntária. A decisão de trabalhar compete ao preso. A lei incentiva o preso a trabalhar? Incentiva. A lei incentiva o preso a estudar? Incentiva. A lei dá incentivos de redução de pena. Por exemplo, eu falei anteriormente, o preso trabalha 3 dias, reduz 1 dia de sua pena. O preso estuda, lê livros, tem aí também a redução de penas. Tudo dentro da lei, tudo legal, para poder ajudar o preso na sua redução de pena e também fazer com que o preso tenha ali a sua atividade e não fique ali passando o tempo sem ter o que fazer. Então, tem um ditado que diz aí, mente vazia, oficina do capiroto, né? Então, fica legal sobre isso aí. A galera que é contra a questão do trabalho por parte do preso, eles sempre estão falando de exploração laboral. Eles não entendem que já tem a previsão legal da questão do voluntariado. Quer dizer, o preso trabalha de forma voluntária e não obrigatória. Sendo que, sendo voluntário ou sendo obrigatório, se tem ou precisa ter a proteção legal amparado pela lei para que o preso não seja violado na sua dignidade humana, nos seus direitos humanos. Ok? Mas eu acho que todo homem, todo ser humano, ele tem a liberdade de exercer a sua atividade laboral. E principalmente o preso, que vai ter o quê? A sua redução da pena. Ok, gente? Então, eu acho que cada vez mais precisa se incentivar a redução de penas. Por exemplo, em outros países, como, por exemplo, nós temos o exemplo agora de El Salvador, em que o presidente Nayib Bukele ele construiu grandes presídios e nesses presídios se tem ali dezenas de atividades laborais, dezenas de atividades laborativas, aonde os presos estão trabalhando, estão produzindo, estão construindo carteiras, equipamentos escolares, equipamentos sociais, roupa escolar, uniforme para as forças policiais, enfim, dezenas de opções aonde o governo de El Salvador está sim aproveitando a mão de obra dos presos para produzir em grande escala e certamente nós não podemos entender, e deve haver sim, a redução de pena, e ali, além da redução de pena, e eles estão fazendo o quê? Ocupando o tempo do preso, eles estão dando uma atividade laborativa, o preso está ali sim aprendendo uma profissão, está ali trabalhando dignamente e está dando um retorno à sociedade em razão do delito, do crime cometido, que ele está pagando ali, cumprindo pena. Então, acho que é um grande projeto de segurança pública que El Salvador está dando exemplo para o mundo inteiro, e o Brasil precisa copiar aquele modelo para que nós não tenhamos presos no Brasil com o celular na mão, ligando para as casas, para as famílias, dando trote e praticando crime de dentro da prisão através
dos telefones, através do WhatsApp, enfim, você sabe o que eu estou falando, né? Então, muitas das vezes se fala no Brasil que os presídios são verdadeiras universidades do crime. Presídios praticamente formam criminosos. A pessoa entra no presídio com um delito pequeno e lá acabam recebendo toda uma formação criminosa, porque o Estado, muitas das vezes, se omite, não cria os programas de reinserção, ressocialização desse preso, colocando esse preso para trabalhar. E aí a gente sabe, que, no final das contas, o que acontece. Então, a pergunta de hoje: o preso deve trabalhar? O preso deve receber salário? Esse trabalho deve reduzir a pena do preso? Qual a sua opinião? O que você pensa sobre isso? Eu gostaria de ouvir você, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque é muito importante, porque nós capelães, galera que vai atuar nos presídios, vai encontrar muita gente ociosa nos presídios. Você vai lá, leva a palavra de Deus, você vai lá, você prega o evangelho, você vai lá e aconselha, você leva o plano da salvação, e aí esse indivíduo, nas horas livres dele, ele não faz absolutamente nada. Ele fica lá, passando o tempo, olhando para ontem. Então, acho que seria importante o preso ter, sim, atividade laboral, seja voluntária ou obrigatória, na forma legal, protegendo aí a condição desse preso de dignidade humana e direitos humanos, para que ele realmente possa, de alguma maneira, se reeducar, para que ele possa voltar ao convívio da sociedade de forma breve e volte numa condição diferente. Saia dali do presídio com dignidade humana, com uma profissão definida, com um encaminhamento para um trabalho, uma atividade laboral, que o governo crie um programa de ressocialização desse preso dentro das múltiplas ações que o governo tem, por exemplo, vigilância, o governo tem ali auxiliares em diversas repartições. O preso, sim, pode voltar à sociedade trabalhando em órgãos públicos, ali auxiliando os profissionais concursados em suas atividades. Professor, como é que vai fazer isso? Vai, sim, tomar conta, ele vai ser fiscalizado, ele vai, sim, ser avaliado, mas, de alguma maneira, a sociedade já vai estar dando uma resposta e inserindo esse indivíduo no contexto da sociedade. Então, importante aí. Outra coisa, os que são contra o preso trabalhar dizem vão ter risco à saúde, à segurança. Gente, isso é balela, né? Então, risco à segurança e à saúde, você tem todo dia. Não precisa estar preso para você ter risco à saúde e à segurança. Aliás, o preso, muitas das vezes, ele está mais seguro do que um cidadão que não está preso, que não está cumprindo pena aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, eu estou falando do Rio de Janeiro, ok? Solução: fiscalização e também o trabalho da capelania, que é muito importante. O trabalho da capelania é fundamental para nós podermos mudar essa realidade. Agora, o trabalho da capelania sozinho vai resolver? Não. O trabalho da capelania não vai resolver sozinho. É preciso uma série de medidas, é preciso uma série de ações para que os presos possam ter atividade laboral, ter um processo de reeducação, um processo de crescimento como pessoa, como indivíduo, e que possam alcançar uma perspectiva, uma esperança
para que quando voltem à sociedade civil, aqui fora, eles possam realmente estar, de alguma maneira, mais preparados para responderem à nova realidade que vão enfrentar aqui fora a partir do momento que terminarem o cumprimento das suas penas ou haver a progressão do regime. Tá bom, pessoal? Vamos lá, que é importante isso aqui, a gente poder trabalhar isso para vocês aqui. Vamos lá. Direito a salário. Artigo 29 fala sobre isso, lá da Lei de Execuções Penais. O preso pode receber de 75 a 100% do valor do salário mínimo, e o uso do dinheiro ele pode usar com a sua família, com educação, com poupança. Então, você vê as realidades. Os casos reais, pensão alimento, né? Porque preso, o indivíduo está preso, tem que pagar pensão alimento, então, pagar pensão alimento. Professor, o preso tem que pagar pensão alimento? Se ele tem um filho que ele deve pagar pensão alimento, mesmo preso, ele tem obrigação de arcar com essa despesa de alimentos para a criança, para quem ele deve pensão alimento. Então, ficou preso, não está livre aí de pagar pensão alimento, não. Ok? Pensão alimento continua valendo para ele. Tá bom, gente? Vamos lá. Assistência religiosa na prisão. A Lei de Execuções Penais, no seu artigo 24, fala do direito à fé, do direito à crença, do direito do preso exercer, manifestar a sua crença de forma voluntária, de forma espontânea, e é dever do Estado prover os meios para que o preso possa exercer o direito à fé, o direito à crença. Como é que o Estado tem que fazer isso? Disponibilizando tempo, disponibilizando local, disponibilizando literatura e, na maioria dos casos, os presídios, o poder estatal, busca na sociedade voluntários, na maioria dos casos, de igrejas evangélicas que estejam dispostos, esses voluntários, a exercer capelania prisional nos presídios de nossas cidades, né, de nossos estados. Então, geralmente, de uma maneira bem rudimentar, bem arcaica, o poder público ele consegue providenciar esses meios até timidamente, mas o grande trabalho é feito por voluntários de nossas igrejas que desempenham um trabalho heróico, fazendo o trabalho de capelania nos presídios, nas casas de detenção e também nas casas de ressocialização dos menores infratores. Ok? Então, o capelão ele vai lá, faz oração, estudo bíblico, aconselhamento, realiza os cultos. Hoje, o trabalho de capelania em algumas prisões tem tido grande êxito, grandes resultados, e ali os capelães, os pastores realizam cultos, realizam batismo. Dentro de presídios, em muitos casos, tem verdadeiras congregações ali funcionando. Eu vou falar alguma coisa aqui, você vai dizer assim, professor, que isso? Então, preste atenção no que eu vou falar, porque o pessoal depois vai dizer assim, professor, como é que isso é possível? É possível sim, e eu vou falar para vocês aqui, porque, professor, mas como que funciona isso? Funciona, e funciona muito bem. Então, eu tenho que falar isso para vocês aqui, porque você vai dizer assim, mas professor, que isso? Eu vou falar para você. Está preparado aí? Então, vamos lá. É comum, em muitos presídios, de termos ali congregações funcionando, aonde nós temos ali pastores, nós temos ali presbíteros, nós temos ali um corpo de obreiros que estão ali dentro do presídio, compostos por presidiários. É isso mesmo, viu, pessoal?
presidiários, pessoas presas, se já exerciam cargos eclesiásticos aqui fora, não vem o caso aqui. Mas, em muitos casos, esses presos têm sido levantados, vou dizer assim, como obreiros dentro do presídio. Eu tenho aí os senões, né? Eu acredito que isso não deveria acontecer, mas, na prática, o que nós vemos é que isso tem acontecido. Se tem lá a figura de pastores, se tem a figura lá de presbíteros, de diáconos, obreiros, que estão ali prestando assistência religiosa ou compartilhando a atividade, o momento religioso, entre eles, até porque os capelães, os visitadores, não conseguem estar nos presídios 24 horas por dia. E se vai no presídio, tem culto todo dia. Por que tem culto todo dia? Porque se tem ali presos ali. Agora, professor, o senhor encontra algum amparo bíblico para dizer que pode ter essa atividade, pode ter obreiros dentro do presídio? Se justo ou injusto, o caso que eu quero chamar a atenção é que o apóstolo Paulo ele esteve preso e, na condição de prisioneiro em Roma, ele recebeu visitantes, ele ministrou a palavra, ele deu estudo bíblico, ele escreveu as cartas apostólicas, ok? Está acompanhando comigo? Ele escreveu as cartas apostólicas, ele, enfim, criou vários documentos importantes da fé cristã, cumprindo pena em um presídio romano. Professor, a prisão de Paulo era domiciliar. Bem, mas Paulo estava preso, aguardando a ida dele, o julgamento dele perante o imperador romano. Nós tivemos o caso do apóstolo João, que foi preso na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos ele teve a revelação do livro de Apocalipse. Outro personagem famoso que esteve preso e dentro da prisão foi enormemente usado por Deus é o caso de José, que mais tarde se tornou governador do Egito. Então você veja que José ali no presídio, e interessante que José ele vai exercer a administração do presídio. Tamanho era o testemunho, tamanho era a capacidade, a habilidade. Ora, José, de alguma maneira, Deus preparou José para governar o Egito, e estando José no presídio. Foi do presídio, preste atenção nisso, foi do presídio que José foi levantado por Deus governador do Egito. Imagina, o camarada está preso, faz um trabalho extraordinário dentro da prisão, é usado por Deus dentro da prisão, espiritualmente, materialmente, e quando acontece o fato da ida dele perante Faraó, ele é levantado por Faraó governador do Egito. E algo extraordinário aconteceu, sim, na vida do prisioneiro José. Nós não gostamos de citar, ou não citamos, mas José, sim, foi um prisioneiro do Império Egípcio durante muitos anos, e eu creio que ali no presídio ele recebeu grandes lições, mas o diretor do presídio ali, o gerenciador do presídio, reconhece em José habilidades administrativas, habilidades de mordomia, que fizeram com que ele colocasse o presídio sob a administração direta de José. Então, você encontra isso no texto bíblico, é algo fantástico para poder
corroborar com a nossa aula de hoje aí. Você disse, mas tem que trabalhar? Ó, você vê que José, ele não ficou lá de bobeira no presídio. José trabalhou no presídio, José exerceu a atividade laboral no presídio, foi grandemente usado por Deus ali. E o apóstolo Paulo, mesmo preso, produziu praticamente quase que 100% dos textos do Novo Testamento, das cartas paulinas, ainda na condição de prisioneiro ali do Império Romano, dos romanos. Ficou claro isso, gente? Muito legal a gente poder construir isso aqui. Agora, lembrando, né, gente, uma aula, um conteúdo, uma explicação como essa, você só tem aqui no curso de capelania da FATO, porque na FATO, a capelania é de verdade, é capelania na vida real, para você realmente se preparar em alto nível, em excelência, para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero dizer para você que nós, além do curso de capelania, quem está fazendo capelania e não estudou teologia, não fez o curso de teologia, ó, gente, vamos estudar teologia, porque ser capelão sem conhecer teologia, sem conhecer um pouquinho as doutrinas da Bíblia, ó, não funciona, não rola. Imagina você chega num lugar, num presídio ou num hospital, e a pessoa que você vai assistir pergunta a você alguma coisa da Bíblia, alguma coisa de teologia, você não sabe absolutamente nada. Vai passar vergonha. Então, todo capelão precisa de fazer um curso de teologia. Então, nós preparamos aqui um curso de teologia básico, é um curso básico, mas é um básico reforçado, um básico de alto nível, para você poder se preparar para ser um capelão e também ter uma formação de base teológica para poder fazer diferença na hora que você for atuar. Tá bom, galera? Então, vamos continuar a nossa aula aqui. Ficou claro aí para vocês aí? Bom, também nós temos aqui o caso do impacto né, da assistência religiosa na vida dos presos. Qual o impacto, professor? Reabilitação material, reabilitação espiritual, reabilitação emocional. Então, a pessoa, quando ela é impactada pela assistência religiosa, pelo evangelho, pelo chamado divino, pelo propósito de Deus, ela volta a ter esperança, ela volta a ter uma razão de viver. E isso aí é um grande diferencial, porque muitas vezes ali o preso está solitário, abandonado pela família, abandonado pelos amigos, tem mais ninguém. É ele e Deus. E quando você chega lá, na condição de capelão, que você vai levar a palavra, é como se. É como não, né? É Deus enviando um anjo para poder estender as mãos para ajudar o preso. Então, o capelão, ele é um agente de milagre. Ele é um agente espiritual que leva consigo a palavra transformadora, a palavra de fé, a palavra de encorajamento, enfim, ele leva, sim, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela entra no coração do preso, ela é capaz realmente de transformar. Eu não estou falando de convencimento, eu não estou falando daquelas pessoas que ficam um tempinho na igreja ali, etc. e tal, e quando vem aqui para fora, elas voltam para o mundo. Eu não estou falando isso, estou falando de conversão real, conversão realmente substancial e conversão com transformação e realmente com aquela experiência de um encontro real com Jesus Cristo. É disso que eu estou falando. Bom, galera, vamos lá. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui sobre trabalho, sobre reconstrução, sobre Neemias. Quem conhece a história de Neemias sabe que Neemias foi ali para Jerusalém, imbuído na reconstrução dos muros. O trabalho de Neemias foi um trabalho extraordinário e esse trabalho ele era feito trabalho laboral, mas também
Neemias, ele era um homem espiritual. Ele era um homem que orava a Deus, ele se comunicava com Deus. Então, o trabalho vai ajudar a reduzir a reincidência, vai ajudar a reduzir a pena do preso e, integrado com outros programas sociais voltados para os presos, para as famílias dos presos, para a reintegração do preso na sociedade, vão ajudar nesse processo de transformação. Então, a gente vai trabalhar aqui o binômio trabalho e fé. Trabalho e fé, resultado, transformação. Resultado, reintegração, redução da reincidência, redução daqueles casos onde o preso, ao sair do presídio, ele volta para a vida do crime. Então, com fé, com uma profissão, com, né, a ressocialização, ele vai encontrar realmente uma razão, um direcionamento para a sua vida. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Desafios da capelania. Professor, é muito desafio, gente. E o desafio é grande. Por que isso? Porque o déficit de capelães no sistema prisional é muito grande. Então, você tem aí 800 mil presos. Qual a quantidade de capelães atuando em todo o Brasil para essa quantidade de presos? É mínima. Talvez não chegue a 10% desse número de presos. Se nós tivéssemos aí 10% de capelães atuando, nós teríamos aí um capelão para cada 100 presos, um capelão para cada 80 presos, talvez, mais ou menos isso, na média ali, mas ainda tem muito pouco capelão, tem muita gente que, dentro dos presídios, necessitando de ouvir a palavra, de ouvir uma palavra de fé, de encorajamento, mas a gente precisa dizer que ainda falta aqueles que foram chamados, que têm propósito. De uma maneira geral, todos nós precisamos olhar para a realidade dos presos, para a realidade dos presídios, que hoje nós temos ali, em muitos casos, presos sem nenhuma dignidade, sem nenhuma... Enfim, a coisa não está legal. E, de alguma maneira, nós precisamos mudar essa realidade. Bom, por que acontece isso? Em muitos casos, a sociedade brasileira ela resiste à ação de religiosos dentro dos presídios. A esquerda, por exemplo, o pessoal voltado à ideologia de esquerda, eles têm muita dificuldade de aceitar que os religiosos façam trabalhos religiosos dentro dos presídios, se por uma questão religiosa ou uma questão ideológica. Por quê? A galera de esquerda, os políticos de esquerda, estão muito ali unidos com os presos. E, enfim, você entende, essas organizações aí criminosas, a gente não vou falar aqui para a gente não poder entrar em questões aqui políticas de uma forma geral, porém a gente sabe que, vamos dizer assim, a comunidade dos presos ela está mais voltada a determinados partidos políticos, a esse ou aquele candidato a governos aqui no Brasil. E, por outro lado, os partidos dessa base esquerdista, esses partidos, esses políticos, têm muita dificuldade de aceitar ou de incentivar a atividade de religiosos nos presídios. A ideia deles é até proibir ou dificultar ao máximo a presença de capelães, a presença de religiosos nos presídios. Então, nós precisamos mudar essa realidade, nós precisamos, de alguma maneira, trabalhar essa questão aí. Ok?
Então, nós vamos cuidar disso, porque, professor, eu não estou falando aqui nem de direita, nem de esquerda, mas eu tenho que mostrar a realidade do que acontece em muitos presídios. Isso é um fato que está acontecendo. Tá bom, galera? Bom, necessidade de parcerias entre igreja e Estado. O Estado, o poder público, precisa incentivar parcerias de serviços, de ações sociais entre entidades civis e o Estado e o sistema penitenciário. Por quê? Porque é o que eu falei anteriormente, há uma burocracia muito grande, uma dificuldade muito grande para que os civis, para que as entidades civis, principalmente entidades religiosas, tenham acesso aos presos, aos presídios e possam, assim, de alguma maneira, ajudar essas pessoas. Vamos lá. Bom, quais são as respostas aos nossos questionamentos no dia de hoje? Os presos devem trabalhar? Sim ou não? Eles, se sim, só devem trabalhar na condição de voluntários ou eles devem trabalhar também de forma obrigatória? Você acha que deveria ser aprovada uma lei no Brasil para que todos os presos fossem obrigados a trabalhar? Qual a sua opinião sobre isso? E você acha que a questão da redução da pena deveria continuar ou esse incentivo, essa condição de redução da pena deveria acabar? Preso tem que trabalhar e não tem que ter redução de pena. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que tem que trabalhar, tem que ter redução de pena? E aí? E salário? O preso deveria receber salário? Por que eu estou dizendo isso? Porque há um questionamento aonde nós vemos que o preso gasta uma fortuna na condição de preso. Quer dizer, a sociedade paga um valor muito alto para manter o indivíduo preso. E aí você tem lá a pessoa presa, ela não está trabalhando, mas ela está comendo, ela está bebendo, ela está tendo assistência saúde, ela está tendo alojamento, enfim, tem todo o custo para manter a pessoa ali presa. E aí, quem paga essa conta? Então, há uma discussão na sociedade, em alguns setores, que acham que o preso deve trabalhar e ele também precisa pagar pela alimentação, pela estadia dele no sistema prisional. Isso é polêmico, mas eu tenho que citar aqui. Tá? Então, se a lei hoje já prevê que é um direito legal, mas é um direito legal voluntário, se deveria estender esse direito também como uma obrigatoriedade ou deixar apenas na condição de voluntário? Isso aí é uma pergunta aí. E a capelania? Capelania, eu quero lembrar que o governo brasileiro que está aí no poder atualmente, uma das primeiras medidas desse governo foi proibir o trabalho de religiosos no presídio. Professor, não estou falando de direita nem de esquerda. Eu estou falando o que aconteceu. O ministro da Justiça, no início desse atual governo, baixou lá um decreto, uma norma, proibindo a entrada de religiosos para fazer visitação, trabalho religioso no presídio. Depois de algum tempo, de alguns dias, que houve lá uma contestação, houve denúncia, houve, enfim, todo o movimento de líderes evangélicos, o governo recuou, anulou a portaria, anulou a norma que proibia e voltou
a situação de antes que permitia e permite até hoje o trabalho de religiosos nos presídios. Então, professor, que é isso? Aconteceu. Se você buscar aí na internet, você vai ver que o governo atual proibiu, em algum momento, no início do governo, que os religiosos pudessem adentrar os presídios e fazer o trabalho de capelania, de visitação aos presos. Depois aí de denúncia, de uma gritaria, de muitos protestos, e aí o governo recuou e anulou a portaria. Então, a realidade do Brasil é essa. Agora, na sua opinião, você acha que a capelania é essencial para a saúde da alma do preso e vai contribuir com a sociedade nesse trabalho de reeducar o preso, de reintegrar o preso à sociedade? Você acha que os capelães podem ajudar? Qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá, gente. Bom, dados importantes sobre sistema prisional. No Brasil, eu já citei aqui, cerca de 800 mil presos cumprem pena no sistema prisional como um todo no Brasil. Bom, nós, quando falamos, e há um alarde na sociedade brasileira, que é o seguinte, que muitos desses presos, quando têm progressão de regime, quando tem a famosa saidinha de Natal, esses presos eles acabam reincidindo, cometendo delitos, delitos leves, médios e muitos deles delitos graves, ok? E aí a sociedade entra numa crise, num debate, dizendo assim, não tem que haver saidinha de Natal, não tem que haver progressão de regime, porque existe o quê? A reincidência e a criminalidade volta a acontecer na vida daquele indivíduo, daquele preso. Qual seria a solução, na opinião de vocês? Essa questão da reincidência no Brasil, ela é real. Porém, o trabalho feito pelos religiosos, pelos capelães, demonstra em números que a reincidência ela cai muito, ela reduz muito quando há a presença da atividade laboral e a presença da manifestação da fé, do acolhimento através da assistência religiosa. Então, os presos que se agarram à fé, os presos que participam de eventos religiosos dentro do presídio, o número de reincidência desses presos é muito menor do que aqueles que não participam. Tá bom, gente? Então, isso aí é algo importante para a gente ter em mente, porque, mas não influencia em nada. Não, não é esse o caminho. Vamos ficar legal, porque realmente faz toda a diferença. Então, no meu modo de entender, o Estado, o governo, deveria investir mais em capelães, deveria investir mais em assistência religiosa, porque já se comprovou que a assistência religiosa gera um impacto positivo na vida dos presos, levando à redução da criminalidade, levando à redução da reincidência. E melhora, senhores, melhora o comportamento do preso dentro do sistema prisional. Isso significa o quê? Menos violência dentro do sistema prisional. Significa o quê? Menos rebelião ou, muitas das vezes, zero rebelião naquele sistema prisional, naquele presídio, aonde o trabalho de assistência religiosa é realizado. Então, é uma série de quesitos positivos quando você tem aí o impacto da assistência religiosa dentro de uma unidade prisional. Ajuda bastante, muito produtivo e é algo abençoador. Bom, gente, vamos lá. Bom,
O que eu quero dizer para vocês? Eu acho que não preciso aqui reforçar que a capelania é um ato, é um chamado que gera um propósito e que nós precisamos ter em mente que a capelania é algo que a gente faz de forma voluntária. Então, ser um capelão, se tornar um capelão, é um ato voluntário. E você e eu, que nós entendemos que é um chamado de Deus para a nossa vida. E aí, o que você pode fazer com isso? Você pode motivar outras pessoas, você pode falar para pessoas, quem sabe um grupo de amigos, irmãos, sua igreja, ou da sua região, se prepararem para exercer a capelania prisional na sua região. Logicamente, eu aconselho, antes de você ir exercer a capelania prisional, você se preparar no nosso curso, no curso de capelania da FAT, para você poder entender o que é a capelania prisional, entender como se portar, como agir, os procedimentos, tudo que deve fazer, e numa aula como essa, ser um diferencial no seu trabalho, na sua atuação. Não vá lá preparado. Então, antes de ir, comece se preparando. O primeiro passo para exercer a capelania não é, vou lá para o hospital, vou lá para o presídio, vou lá para a escola. Não. O primeiro passo é para a sala de aula, é para um curso, mesmo online, onde você vai aprender bastante como esse, para você se preparar para depois você sair em campo e realmente fazer o trabalho, um trabalho digno, um trabalho de excelência, um trabalho que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas. Tá bom, galera? Então, Deus abençoe, com Deus. Até semana que vem, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.